Bom, pessoal, neste vídeo vou iniciar com a apresentação da produção do cimento Podna. Então, de um jeito muito resumido e condensado, vou apresentar para vocês todas as etapas envolvidas na obtenção deste produto. Aqui está apresentada o fluxograma desde o momento da extração das matérias-primas até o armazenagem. Esta producción envuelve múltiples etapas, tanto de procesos físicos, sea mecánicos de separação, quanto processos térmicos. Em termos gerais, a gente pode condensar este processo produtivo em três etapas. Primeira delas seria, ou la chamaríamos de extração e homogeneização. Quando falamos de extração, seria a extração das matérias-primas e homogeneização corresponderia a uma mistura, preparação da receita, sim, para produzir o clinker. Então, a extração está baseada em que tipo de clinker quer ser produzido. E quando falamos de tipo de clinker, seria avaliar quais são os produtos que estão constituídos, que conforman esse clinker. O clinker de cemento Portland está constituido principalmente por óxido de calcio, como mayor parte, mayor constituyente, un teor bastante elevado, óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de ferro. Esses seriam os principais. Obviamente existen algunos otros elementos, mas 95% ¿sí? do clinker está constituido con estos elementos. ¿De onde son extraídos estos elementos? Então, principalmente são extraídos do calcário, aqui o calcário, sim? O carbonato de cálcio seria a fonte do óxido de cálcio. Óxido de silício, óxido de alumínio e ferro veriam ou seriam extraídos de fontes argilosas ou minerais, sim? Ou areia. Tanto as principais matérias-primas para produzir o clinker serían calcário, argilas y o areia. De igual forma, existe a alternativa de usar otras materias primas derivadas de residuos o subproductos industriales. O calcário siempre sería a materia prima principal, mas por ejemplo o silicio, aluminio y ferro podría ser levemente ajustado a partir de un aproveitamento o valorización de este residuo. A gente sabe que a indústria do cimento é uma das indústrias de maior consumo e valorização de resíduo. Ela tem a habilidade de reaproveitar vários resíduos industriais ou agroindustriais, porque eles são queimados e as cinzas geradas durante essa queima contribuem a ajustar estequiométricamente esses valores de sílica, alumina e ferro. De igual maneira, pode ser aproveitado combustibles alternativos, ¿sí? A diferente ao petróleo y gas, ¿sí? Como fuente de energía. Entonces, en este sentido, existen varias alternativas de aprovechar residuos, sea para fornecer como materia prima en la producción de clinker o inclusive como fuente de energía. Entonces, aquí en la imagen iniciamos esta parte de extracción, está dividida en una parte de pegar o material da jacida e posterior beneficiamento. Os materiais, sim, as matérias-primas, e neste caso vou fazer ênfase no caso do calcário, ele é extraído sim, por métodos mecânicos a um volume significativamente alto. Sim? Então são muitas, miles de toneladas que são processadas, são extraídas para produzir cimento. Esse material é extraído seja por dinamita, por explosões e o equipamento bastante pesado. Tá? Então, as peças, sim, o material está constituído por elementos de tamanhos muito grandes, a vezes de vários centímetros, e que são transportados por diferentes mecanismos. O mecanismo tradicional pode ser por caminhões, sim, caçamba, tá, em aberto, então eles são transportados da jacida até a planta produtora do cimento e dependendo da distância que existe entre a jacida e a planta, pues também pode ser transportada por esteras, tanto dependiendo si a jacida fica
relativamente próxima a planta o a planta fue colocada perto a yacida, pues existe alternativa de utilizar esteras. Tá? Então aqui está a imagem de esteras utilizadas para o transporte do calcário. Este calcário, como son extraído en grandes pedazos, ¿sí? De varios centímetros, tiene que ser homogeneizado, puede ser pretriturado, o sea, grandes rochas muy grandes, ¿sí? De varias 20, 30 centímetros, son trituradas para rochas o pedras de algunos pocos centímetros. Esos materiales son almacenados, ¿sí? Y prehomogenizados en silos. Tanto aqui, esse seria o primeiro passo da extração. Posteriormente, vem a parte de preparação da mistura. Tá? Essa preparação da mistura pode ser feita a partir de dois métodos, um método seco e um método úmido. O método úmido é um método antigo utilizado que permitia facilitar o transporte das matérias-primas, porém de elevado consumo energético, porque a farinha, sim, ou as matérias-primas eram formadas em uma suspensão aquosa e posteriormente tinha que ser secado. Então, o processo de secagem demandava muito consumo de energia e resultava em um processo caro. Então, hoje, atualmente existem muitas poucas indústrias que utilizam este método úmido. E a tendência é utilizar o método seco. Então, portanto, vou explicar para vocês este método. Bom, inicialmente, dependiendo o tipo de clinker e a composição química do clinker, ¿sí? Tanto a calcário, as areias e as argilas, e depende das outras matérias-primas, são dosadas desde um ponto de vista químico. Ou seja, o ajuste nos teores dessas matérias-primas vai depender da contribuição daqueles óxidos, óxido de cálcio, óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, para que no momento de calcinar forme o produto desejado. Em termos gerais, a gente nas indústrias do cemento, o teor de calcário está aproximadamente entre um 75% e um 80%. E os outros materiais, argila, areia e de repente os resíduos ou subprodutos industriais, estão em um teor de 20 e 25%. ¿De qué va a depender esas porcentajes? Exclusivamente da composición química. Entonces, dependiendo de la composición química de cada uno de ellos, se hace un ajuste para atingir una composición química final desejada. Posteriormente, estas materias primas son almacenadas en diferentes silos. Aquí presento los silos donde pueden ser almacenadas, pueden ser metálicos, pueden ser de diferentes dimensiones, inclusive de concreto. Tá? Entonces, cada uno de esos silos va a almacenar a materia prima inicial para la producción do clinker. Entonces, cada una de esas materias va a ser dosada en respectivas cantidades para ajustar ese producto final. Basado en esa proporción de cómo he misturado, entonces se hace una mistura, ¿sí? Y esa mistura tiene que ser homogenizada y moída. ¿Tá? Entonces, en esas proporciones aproximadamente de 80% de calcário y 20% de las otras materias primas, ellos son transportados y moídos. ¿Tá? Ese material, después de moagem, a gente llama de cru o farinha para producir o clinker. O tratamento de moagem é feito ou executado mediante diferentes equipamentos. Um deles pode ser o moinho de bolas. Assim como tinha apresentado para vocês, o moinho de bolas é um elemento cilíndrico de gran tamaño. Tipo, imaginen, eles vão mover várias toneladas de material. ¿Sí? Entonces es un cilindro bastante grande, donde en el interior existen los cuerpos movedores, que en este caso serían esferas de azo. ¿Tá? Ese moinho puede estar constituido en diferentes secciones, ¿sí? Y levemente inclinado para él ir rotando, y en esa rotación, lembren que las bolas van a estar impactando, ¿sí? O material que está siendo movido, y como él está inclinado,
essas divisões podem estar constituídas por diferentes peneiras. Então, aí se faz um processo seletivo de que o material que sai vai ter uma distribuição de tamanho partícula específico. Hoje existen moinhos de maior eficiência, como o que apresento aqui na imagem. São moinhos de disco, então, eles são cilindros, ¿sí? Que rotam a uma velocidade muito alta e o material, ¿sí? As matérias-primas ingressam pela parte superior e são forçadas a passar por espaços muito reduzidos. Existe um fluxo de ar que puxa o material mais fino para fora, ¿sí? Y é extraído. Entonces, un moinho bastante eficiente cuando comparado con un moinho de bolas. Tá? Então, aqui se realiza o proceso de moagem, ¿sí? Entonces, se fueron extraídas as matérias-primas foram armazenadas, posteriormente dosadas, baseada nos requerimentos químicos para producir o clinker, transportadas y jogadas dentro de un moído. Fueron moídas, en ese proceso existe una disminución de tamaño de partícula y homogeneización. Y posteriormente se lleva a cabo a armacenaje de aquel cru. Tá? Entonces, es un almacenaje que va a ser feito de igual forma en silos gigantes de un volumen bastante grande. Tá? Bom, pessoal, então aqui terminei a primeira etapa da produção do cimento Portland.